Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando mais um programa da série O Nosso Legado. Esse programa que conta a história do Grupo Águia Branca, né, através da história das pessoas, em especial da divisão Comércio. O Grupo Águia Branca, que há 79 anos vem trabalhando pelo Brasil afora aí, né, espalhando, né, prosperidade por muitos lugares que passam e vem construindo essa história de reputação, né, um legado fantástico que tem construído ao longo desses últimos 79 anos aí. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com Jean Silva, né, que é o nosso gerente de pós-vendas lá em Goiânia, da BYD, no nosso centro-oeste, lá no coraçãozinho do Brasil, né? Então ele está de lá, vamos fazer esse bate-papo legal aqui, vamos conhecer um pouquinho da história dele para a gente ver mais um pedacinho da nossa história, como é que a gente vai construindo esse nosso legado. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo aí ao nosso legado aí, prazer estar contigo aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, graças a Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo aí, né? É uma honra, um prazer estar participando, recebendo esse convite desse quadro aí que eu estou acompanhando, acho fantástico. E estamos aí para contribuir mais uma vez aí, contando nossa história, sabendo como a gente está atuando aqui na região centro-oeste, né? Legal, né, Jean? Tava vendo aqui esses dias, nós já estamos para perto de 200 programas já, né? São quase é, Bem próximo. 180, 90 e pouco, sei lá. Estamos bem perto, né? E é legal a gente ver assim tantas histórias, né? Como a gente estava conversando um pouquinho atrás, né? Como é que a história de cada um vai se conectando com a nossa história, né? Como é que Sim, essa, esse legado de cada um, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, a empresa não faz isso, a empresa não faz aquilo, né? Ela poderia ser assado, né? Ela é muito assim. E aí na hora que a gente vai constatar, rapaz, o que que é a empresa? Somos nós, né? É a gente no dia a dia, né? Fazendo o nosso trabalho, atendendo o cliente, fazendo o que tem que ser feito, cumprindo os nossos procedimentos ali da melhor forma possível para fazer o trabalho bem feito, né? isso mesmo, Marcelo, isso mesmo. Como se conectam, né? Parece um joguinho de Lego, né? Vamos se encaixando aí. Uhum. É. E ontem, por um acaso, eu estava conversando com o pessoal que veio, essas empresas de consultoria, né, que vira e mexe, vem oferecer serviços aqui em volta, e a gente estava falando de cultura, né, da Uhum. importância da cultura, como é que se desenvolve a cultura e tal, como é que a gente retém clientes, como é que retém funcionários, né, como é que você retém o time feliz ali em volta por ter uma cultura forte, né? E Sim, aí a gente conversando um pouquinho antes, me veio isso à cabeça, né? Que a gente estava conversando exatamente isso lá ontem, e como é que essas histórias próximas que nós temos, né? Que são histórias de pessoas que trabalham de uma forma séria, respeitosa, como é que isso vai nos aglutinando, vai juntando, né, Jean? sim. Verdade, Marcelo. Como que é interessante essa forma natural de nós nos conectarmos, né? E criar essa cultura, né, juntos. E com Uhum. visões diferentes, né? Que isso é o mais interessante. Pessoas que pensam completamente diferentes se convergirem em determinado momento para fazer algo. Né, como eu falei, né, as perguntas do nosso programa, elas são basicamente as mesmas, né? Desde quando começou, né, eu venho mantendo essa linha, porque as respostas mudam muito, né? Quer dizer, a história de cada um é diferente, mas elas se conectam com um propósito único. Muito legal isso. Concordo muito, verdade. É. Mas, Jean, vamos falar um pouquinho da sua rotina aí, do que é ser esse gestor de pós-vendas de uma marca nova, né, como a BYD, de um produto novo, um produto muito tecnológico, muito desafiador para quem está na ponta lá, fazendo o trabalho de manutenção do carro. Porque ele tem toda uma tecnologia diferente, né? E a gente tem que estar muito aberto para aprender, para se desenvolver e tal. E numa área também nova do Grupo Águia Branca, né? Porque Goiânia, nós chegamos aí tem pouco tempo. Nós chegamos aí em Goiânia com a BYD, né? Nós Sim, já estávamos em Brasília, a gente está no interior do Goiás com as operações da Azul Agro, mas em Goiânia nós chegamos, eu acho que tem uns 2 anos e meio para três, né? Coisa assim, é próximo disso. próximo disso, né? E conta pra gente o que é esse pós-vendas aí de Goiânia, da BYD, para as pessoas que estão nos ouvindo aí conhecer um pouco mais da nossa história.
Então, Marcelo, hoje eu entrei no grupo tem 1 ano e 4 meses, né? Um pouco depois aí do início das operações. Como você disse, né? Já sabendo do desafio que era vir com uma marca nova, também não conhecia o grupo, né? Estava muito acostumado aqui com os grupos e as operações da região. Então, o grupo para mim também foi algo novo e é muito desafiador. A BYD com uma marca nova, como você já disse, produtos muito tecnológicos, nos faz sair de uma rotina ou de uma zona de conforto que a gente tinha. Eu falo não só por mim, mas como da minha equipe como um todo, né? É muito dinâmico e que a gente comentou também há pouco atrás com relação à estrutura, que ainda é uma estrutura provisória, e a gente, como diz, eu falo com o meu gestor, né, que é o Paulo Feliciano, a gente está trocando a roda com o veículo andando, ou fazendo um reparo no motor ali com o veículo andando. E isso é muito desafiador, requer da gente muita dinâmica, né, dinamismo, flexibilidade, agilidade, porque o volume de carro que a gente hoje está lidando já nos dias atuais é muito alto. A gente colocou muito carro no parque circulante aqui da região, e isso traz para a gente esse desafio diário, que é Uhum. atender bem, com uma quantidade bem significativa e, obviamente, né, fazer com que o cliente seja e fidelize esse cliente conosco, visto que recentemente nós temos aí um concorrente já com 2 lojas aqui na cidade de Goiânia, né? E traz para a gente também mais esse desafio que é superar não só os desafios nossos do dia a dia, mas também fazer algo diferente para que o cliente não vá para esse concorrente, a gente fidelize ele conosco. Uhum. Essa loja aí é uma das primeiras lojas do Brasil, né, Jean? Sim, Ela sofre dos mesmos problemas que a nossa loja de Vila Velha, de Juiz de Fora, né? A de Vitória a gente reformou ela e ampliou. A loja de Belo Horizonte também a gente já reformou, né, e ampliou, porque o modelo da BYD, quando chegou para a gente, há uns 2022, por aí, era um modelo que ia ter um volume de vendas muito menor. sim, Então a gente fez um showroom, uma área de pós-vendas de acordo com aquela ideia. Só que a BYD ela vem nos ensinando, né, como que a gente tem que ser ágil e nos ajustar. Porque sim. ela foi aumentando a quantidade de modelos, foi trazendo mais veículos e cada vez mais, e de repente virou um line-up muito grande. Hoje a BYD tem 13 modelos à venda, né? E o parque circulante cresceu e a nossa instalação aí ficou pequena, porque ela foi construída para uma outra realidade. Ela foi construída basicamente para vender 3 ou 4 modelos, hoje ela tem 13 modelos. Verdade. E aí a gente está nessa correria para poder fazer uma obra nova e ampliar, né? Aí até do outro lado da avenida aí, né, dentro da área do estacionamento do shopping, nós estamos com uma área bem grande aí para começar uma loja nova, mas por enquanto nós estamos sofrendo bastante com o tamanho do nosso pós-venda, que é muito pequeno, né? Verdade, Marcelo, verdade. É uma realidade nossa que a gente, é o que eu falei, né? É um desafio diário que a gente ali diariamente senta para enxergar novas possibilidades e ir corrigindo ali, fazendo. Eu falo para uma equipe que é a técnica do parafuso, né? Você vai apertando devagarzinho para ir ajustando o negócio para ele ficar adequado à nossa necessidade, à necessidade dos nossos clientes. Não pode apertar demais para ele não quebrar e nem deixar ele folgado, senão desmonta. É verdade. Mas eu acho que isso que é gostoso também, né, Jean? Assim, porque se a gente pegasse tudo pronto, já mastigadinho, a gente não traria nosso jeito, não colocaria a nossa história, né? É claro que poderia ser um pouquinho mais fácil, né? Não precisava ser tão difícil assim. Acaba que hoje está um pouco difícil, né? Mas assim, é o que você falou, se fosse tudo, tivesse tudo muito pronto, tudo muito tranquilo, não faria a gente sair dessa zona de conforto que eu citei anteriormente, né? Uhum. Então, esse dinamismo eu acho gostoso, porque eu com 23 anos de pós-venda, com marca nova, e já havia estudado um pouco sobre o BYD antes de entrar na marca, e era algo que eu já estava buscando, né? Eu não gosto de ficar na zona de conforto, não gosto de ter coisas prontas, e mesmo quando tenho, busco algo a se inovar, a trazer algo novo para a equipe, para a minha rotina, para os meus liderados e até para os meus líderes, né? Uhum. Porque fazer todo mundo pensar, eu acho que essa é a ideia de todo negócio,
para trazer inovação, que é uma veia muito forte do grupo, e a gente seguia aí inovando cada dia mais. Uhum. De fato. E acho que você, na sua rotina do dia a dia aí, é uma das pessoas que mais inovam, né? Porque É, todo dia você tem que inventar uma moda, porque a gente está falando que a nossa oficina é muito pequena, e tem 3 boxes, eu acho, uma coisa assim. acabou de virar ter 3 boxes, né? Eram É, 2 até pouco, 3 meses atrás, mais ou menos. para uma área operacional importante como Goiânia, né? Então a gente realmente tem que ser muito dinâmico para poder botar o carro, tirar o carro, não tem espaço no pátio, E tem né? cliente chegando, né, ali o tempo todo, e você tem que abrir o espaço para você estar atendendo esse cliente. Uhum, É uhum. bem desafiador. Mas isso, por um lado, nos exercita muito, né? Essa capacidade nossa, a gente está inovando, né, Jean? Isso é muito bom. Sim, sim. Mas, Jean, já falamos um pouquinho da nossa história aí, da nossa realidade aí de Goiânia, que logo, logo vamos estar abrindo aí a Aparecida de Goiânia, eu acho que no final do mês que vem, né? No final de agosto, a Aparecida de Não, Goiânia fica pronto. foi dia 15 de. A previsão de quarta-feira é dia 15 de agosto. 15 de agosto a previsão, né? Então vamos torcer aí. A obra sempre dá um susto na E gente. Então eu já até coloco assim, ficar sempre, pronto sempre. até o final de agosto, porque na hora que vai montar o móvel dá errado, a energia que tinha que ser ligada assim não dá errado. A gente tem sofrido algumas surpresas aí, mas, né, nessa segunda quinzena de agosto, se Deus quiser, vamos estar com mais uma loja grande e vai ser uma loja muito boa, tá? Tá muito bonita, Marcelo, muito bonita. E em seguida a gente vamos começar a obra aí em frente, né? Que isso vai ser uma das maiores revendas do Brasil também, essa aí do Flamboyant. Vai ficar um negócio Sim. muito bonito. Tá? Eu vi O o projeto é projeto. muito, Legal. muito top, muito bacana. Teremos dias melhores, Jean. É a bonança, né, Marcelo? Vamos chegar na bonança. Vai chegar, vai chegar. Mas, Jean, vamos, você já falamos um bocado da nossa história aí, queria conhecer um pouco da sua história, né? Onde você nasceu, o que que você estudou, como é que você chegou aqui nessa sua jornada profissional. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Então, Marcelo, eu nasci em Anápolis, né? Do lado aqui de Goiânia, a 50 quilômetros. É considerada uma cidade com uma das maior qualidades de vida do Brasil, a nível Brasil, né? E nasci aqui, fui criado aqui em Anápolis. Sou filho de mãe solo, um irmão mais velho, Uhum. com uma infância um pouco aí, pode-se dizer, eu não vou te dizer que eu cheguei a ter passar fome, etc., algo muito extremo, né? Mas foi uma infância de acordo com o que minha mãe pôde oferecer para nós, Uhum. muito digna, com muito trabalho. Ela conseguiu criar eu e meu irmão, enfim, com todas as dificuldades, nos deu a educação que ela poderia. E hoje, olhando um pouco para trás, foi a melhor educação que ela pôde dar e que gerou resultado. Ensinou a gente, é o que a gente está falando aqui, ensinou a gente a pensar, a enxergar cenários, a entender os momentos, a entender uma dificuldade e que ela também não é duradoura, ela vai passar, né? Uhum. E isso eu venho trabalhando a minha vida inteira. E com o passar do tempo, ela trouxe para a gente essa garra. Eu gosto de dizer muito que eu sou muito aguerrido, eu gosto de desafios. E esse tópico, essa qualidade, Característica. posso dizer, ou a característica que eu tenho, eu devo muito isso a ela, porque minha mãe foi muito batalhadora, filha de pessoas que sequer terminou o primário, e com nós foi diferente, sempre procurou dar o melhor que ela tinha, orientando que a educação sempre era o caminho a se seguir, porque numa cidade, num momento de vida dela, que foi muito conturbado, ficou com os filhos só, morando com os irmãos, morando num lugar de favor. A gente morou até aí, eu morei com meu irmão até, junto com ela, até os 9, 10 anos, que era só um cômodo. No nosso cômodo era sala, cozinha, quarto, e a gente sempre se deu bem, sempre soube buscar ali, enxergar nos momentos de dificuldade as oportunidades da vida e agarrar ela com toda a força, porque nem sempre a gente tem uma nova oportunidade na vida.
E ela conseguiu Você falou da trazer. sua casa, eu lembrei da nossa oficina aí, né? Aquele lugar apertadinho, tá tudo ali e a gente faz a coisa dar certo ali, né? Que legal, Faz a Jean. coisa dar certo. E Uhum. eu, dos meus 6 meses aos meus 5 anos, ela, como trabalhando muito, fui criado dentro de uma creche em tempo integral, via ela só à noite. E depois foi período escolar, né? Depois dos 6, 7 anos, aí a gente voltou junto. E fui conhecer uma casa com um espaço um pouco maior ali para os meus 12 anos de idade, para ter uma sala, um quarto para me chamar de meu, uma cama para me chamar de minha, né? Que eu tinha uma Uhum. cama. E isso foi para a gente um momento de vida muito importante, que ela mostrou para a gente que era capaz e que a gente poderia fazer algo diferente dali para frente. Amém. Que coisa legal, né, Jean? História bacana, muito, muito bacana. Uhum. E aí, estudei, né, sempre em escola pública, graças a Deus tive essa oportunidade e com o apoio dela muito grande, terminei o colegial, acabei, depois de um certo tempo, conheci a minha esposa, namorei com a minha esposa, ela com certeza vai ouvir esse podcast, um beijo, Gui, te amo, é a pessoa que eu escolhi para estar o resto da minha vida juntos. E aí conheci ela, comecei a namorar. Depois que casamos, resolvi ir atrás de uma faculdade, porque eu vi a necessidade dentro da minha formação, né, de estudar, de procurar um conhecimento um pouco mais aprofundado, visto que eu já trabalhava em concessionária, comecei a trabalhar com 17 anos como auxiliar de mecânico, e posterior a finalizar o meu curso, comecei como auxiliar, depois fui para a área administrativa como garantista, e passei por departamento de peças, passei por caixa, passei por até RH, eu cheguei a me aventurar em determinado tempo e vi a necessidade de fazer uma faculdade porque as oportunidades, eu comecei a ver que existiam algumas possibilidades, eu não estava conseguindo agarrar elas ali e eu estava tentando entender o motivo pelo qual eu não conseguia me promover dentro do que era o meu propósito, né, de subir ali de cargo, de ter novas responsabilidades, de liderar a equipe. E aí fui atrás de conhecimento para que eu pudesse galgar aí novas promoções. E assim eu fiz, Você comecei fez a faculdade faculdade. de quê, Jean? Eu me formei como administrador, administração. Sou administrador, né? Antes disso, sou mecânico, técnico formado no Senai. E depois disso, comecei a ver a necessidade, fiz a faculdade. E posteriormente, agora um pouco mais atualmente, eu iniciei o MBA, porque também vi a necessidade que estava sendo, né, estava muito limitado com algumas coisas, e a gente vai vendo situações, né, do dia a dia que a gente se vê talvez não tão preparado para lidar com aquela dificuldade, ou ver que a gente não está conseguindo entregar algo que é esperado de nós, você vê a necessidade de buscar um novo conhecimento, uma nova técnica, ter relacionamento com pessoas diferentes, isso é muito importante para que a gente se desenvolva. É algo também que inimaginável fazer um podcast há 10, 15 anos atrás, que eu não conseguiria nem começar esse podcast. Então, esse relacionamento, essa evolução veio junto com essa busca de conhecimento com o passar do tempo. E aí, consegui me tornar um gestor, né, com o passar desse tempo. Peguei desafios muito grandes. Trabalhei aqui na região, em Anápolis, Goiânia, Brasília, ou seja, eu peguei lojas em momentos e situações diferentes, com pessoas diferentes em momentos diferentes. Então, lojas pequenas, médias e grandes, graças a Deus eu já consegui passar por quase tudo. A gente não pode falar que passou por tudo, porque até o fim da vida é sempre tendo situações diferentes, distintas, em momentos diferentes, e desafios diferentes para a gente estar entregando resultados aí e nos evoluindo como pessoa e como profissional. Muito legal, Jean. Que marca que você já trabalhou aí, Jean? Ô, Marcelo, iniciei como Chevrolet, foi meu berço, né? Chevrolet aí foram 8 anos, e depois trabalhei com Hyundai. Período Uhum. de Hyundai, eu trabalhei Hyundai. Depois de uns 3 anos com Hyundai, eu abracei Jeep e depois abracei Nissan, tudo junto na mesma época. Fui gestor de 3 marcas diferentes em um Nossa. período aí. É bem desafiador
Isso para mim também foi muito bom, foi um período mais turbulento, mas que trouxe muita, é o que você falou, né? Destravou muita coisa na cabeça. A gente se vê em momentos que uma loja está de uma forma e você consegue trazer algo de dificuldade de uma loja como solução para outra e assim a gente vai trabalhando de forma dinâmica. Depois fui para a Sherry, trabalhei com Sherry também e agora o desafio BYD. Uhum. Rapaz, que jornada, tá, Jean? Jornada muito bonita, né? Que Obrigado. você contando, eu fico pensando assim, tanta gente fica reclamando, que eu não tenho recurso, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. E quem quer, né, vai buscar, né, acha o caminho, né? A gente, as dificuldades existem, é verdade, né? Não importa assim, da onde que a pessoa nasceu, todo mundo tem suas dificuldades, né? Mas aí, Gia, igual você estava falando, você passou por essa jornada aí de GM, Hyundai, Jeep, Nissan, Chery, e agora você chegou realmente no top, né? Na BYD aí, para a Sim, gente poder estar aprendendo um tanto mais, né, Gia? com certeza. É outro momento aí de desafios e grandes aprendizados. Nesse É. 1 ano e 4 meses aí, eu vou te falar também, já foi um período muito desafiador e também com a evolução muito significativa para a gente, viu? Ah, certamente. Né, e assim, como a sua história, né? Você vai pegando as dificuldades, transformando elas e vai saindo na frente cada vez melhor, né? Se pegar e olhar a sua vida de agora para a vida de quanto começou, né? Como é que se deu essa evoluída, né? E, Muito. e sempre dando melhorando a situação como que está. Sim, Mas voltando aqui para o carro, Jean, o que que você me diz dessa questão tecnológica de um BYD para essas outras marcas que você já trabalhou? Você avalia que o carro é muito diferente, é próximo, é melhor, pior? Como é que você compararia isso? Marcelo, completamente diferente, né? Aquela síntese básica de funcionamento é o carro, é um carro. É. Mas quando você, é o que eu costumo falar para não só para minha equipe, mas também gosto muito de conversar com os gestores comerciais e os vendedores. O cliente, a pessoa que consome o produto, ou seja, que ela anda no carro, ela vai ver que é uma coisa completamente diferente, né? É uma montadora que trouxe uma proposta muito diferente do que a gente tinha no mercado antes da chegada da BYD. Então, além de ser diferente, ela traz uma inovação e uma proposta de consumo diferente. E aí a gente vem também aliado a um momento de mercado muito dinâmico, né, que requer de nós e das montadoras essa evolução, porque Uhum. o mercado está buscando cada dia mais coisas novas, né, coisas diferentes e gerações diferentes, né? Eu vim de uma geração, eu vim no meio de uma mudança de geração, fui doutrinado, ensinado por pessoas que pensavam de um jeito, mas que mesmo eu recebendo esse treinamento, eu vi que já estávamos em momentos diferentes. E aí, com a evolução, com a vinda da internet, o boom tecnológico, a acessibilidade e essa questão de inovação de cada dia ter algo diferente para o nosso mercado, além de ser diferente, ela é muito avançada, ela completamente está muito na frente das outras marcas. Ontem eu estava até lendo uma matéria sobre os outros grupos, o grupo PSA, por exemplo, né, que vem aí tendo dificuldades no mercado por conta dessa questão de inovação. E aí vão amargar, infelizmente, aí alguns resultados ruins e estão amargando resultados ruins por conta de Hum. inovação. O mercado nosso, nacional, demorou muito a enxergar e trazer isso para o Brasil, né? Isso é muito verdade, né? Assim, você comentou muita coisa aí, assim. Primeiro que a qualidade do produto tem sido muito boa, né, Jean? Pela quantidade de produto que a gente coloca no mercado e o que tem falhado é muito pouco, né? A gente vê Muito outras legal. marcas aí com um índice de falha muito maior, né? Então, assim, a quantidade de clientes satisfeitos com o produto é muito grande, né? O produto realmente é muito bom, tá? E toda a arquitetura, né, eletrônica do carro é tudo muito diferente, né? Então, isso nos faz aprender muito, né? Desenvolver, Verdade. tá? E pega bem isso que você falou, né? No meio dessa mudança
de tecnologia, né? Hoje as coisas muito mais eletrônicas, muito mais conectadas à internet, e o cliente passa a exigir isso dos produtos. Então, por isso que você comentou, né, que algumas marcas não correram atrás e estão sofrendo tanto, coincide com isso, né? Porque o comportamento do cliente hoje ele valoriza esse tipo de coisa. Ele quer estar conectado com algo que seja moderno, que seja tecnologicamente interessante, Isso né? mesmo. É bem legal, bem legal. Mas, Jean, conta para mim como é que você faz para você aprender, para você estudar? Como é que é o seu jeito de evoluir, dar conta, assim, só de das marcas que a gente falou aqui, você teve que aprender a lidar com um monte de marcas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis marcas diferentes já. Cada um com seu jeito, com seus processos administrativos e sua mecânica, né? Com um produto diferente. Como é que você faz para você ir aprendendo? Marcelo, é o que eu comentei atrás, né? Eu tenho essa pegada em mim, né, com relação a buscar entender o mercado e entender as tecnologias, as novidades que estão chegando, né? E sempre lendo muito, muito mesmo. Sempre estou atrás de materiais novos. Falei também agora, um pouco atrás, de relacionamento com pessoas. É através disso que a gente começa a entender em que ponto que a gente está, se a gente está atrasado, na atualidade, enxergando o futuro e sempre lendo muito, buscando informações novas, técnicas novas, abordagens novas, porque senão a gente, é o que eu comentei, a gente vai ficando para trás. A gente ficando para trás, a hora que a gente assusta, você está muito atrasado com relação ao que a gente tem no mercado. E essa busca é diária, né? Ela lê materiais, entender, ver matérias, ver alguns artigos, é importante para nós. E eu sempre busco isso, estar sempre antenado, sempre atualizado com novas tecnologias e novas informações e técnicas para aplicar no nosso dia a dia. Muita leitura. Legal, legal ver você falando isso, né? Porque algumas pessoas acham que assim, para a gente se desenvolver tem que ir para uma escola, fazer uma pós-graduação, não sei o quê. E não é. Hoje a gente tem muita informação disponível, né? Você tem internet aí de tudo quanto é jeito. Se você não quiser ler, você pode ver os vídeos de YouTube, né? Quantas coisas que a gente aprende, né, com os canais de YouTube. Outro dia eu tinha que trocar uma peça lá em casa lá, uma máquina lá, eu entrei lá no YouTube, falei, como é que eu faço tal coisa assim, no determinado equipamento? Ele falou, explicou direitinho. Aí você compra a pecinha que falta, vai lá, tem o como desmontar, você assiste um vídeo de outro, né? Como é que tem informação disponível, né? Antigamente isso era, né, muito difícil, né? Você trocar uma bateria de um aparelhinho de som lá, você não trocava. Você tinha que Não mandar para trocava. assistência técnica e tal. Hoje em dia as coisas são muito simples. E algo que eu também faço muito, que tem algumas pessoas que até, quando vê eu fazendo isso, até meio, não é que se assustam, mas se surpreendem, é que como a minha base é técnica, né, então eu nunca deixei de estar próximo, então eu estou sempre dentro da oficina, perguntando, entendendo como que funciona, para quê? Porque isso no final que dá, na ponta é um cliente que vai ter uma dúvida, é um colaborador que vai ter uma dúvida daquilo, para que isso se propague, né, com todas as pessoas que estão no nosso time de front, para que eles estejam preparados. Então, nunca deixei de estar próximo, e é o que você falou. Hora ou outra também em casa eu tenho algo para fazer, para resolver, uma máquina, um micro-ondas, uma televisão. Eu vou lá, assisto alguns vídeos, entendo o que é aquilo. É importantíssimo a gente sempre ver mais de uma pessoa ali aplicando aquilo ali para ver se realmente é fácil demais ou é difícil demais para Aham. você entender se você vai dar conta daquilo ou não. Porque tem uma situação, por exemplo, aí que eu peguei uma máquina, falei, aquela mão de obra ali não era para mim, não, eu talvez ao invés de resolver o problema, eu agravaria. Então, aí É. eu resolvi contratar um profissional para resolver. Uhum. Mas é importante, que é o que a gente está falando, desenvolver, né? Cada vez que você faz algo diferente, algo novo, você vai aplicar aí aquilo em um determinado momento, em uma outra situação que requer aquele conhecimento que você vai adquirir. Exatamente. Muito legal. E assim, é muito bom a gente falar disso, né? Por conta dessa disponibilidade de recursos para a gente crescer, né, Jean? Porque no final do dia é a gente que cresce, é a gente que se desenvolve, né, enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Então, assim, o recurso está aí. O recurso está aí, é só a gente buscar, tá? E aplicar também, né?
porque eu ia até te perguntar, a gente falou um pouquinho de inovação, tá? E o nosso grupo tem tanto espaço, incentivo, estimula que a gente inove e tal, tem até os programas que são feitos. O que que você faz no seu dia a dia que você pode trazer para a gente, que você ajuda a inovar, que você promove, que você apoia? Que exemplo ou o que que você faz aí? Marcelo, hoje, assim, o que que eu busco sempre levantar as dificuldades, né, do dia a dia, seja ela num atendimento ou numa execução de algo, e trazer para uma discussão. Então, uma técnica que eu trago sempre, já tem há muitos anos, é algo diário ali com cada um. Então, a gente tem um momento no dia que nós nos reunimos, levantamos os pontos que nós desenvolvemos naquele dia. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, hoje chegou dois carros no mesmo horário, o que fazer numa situação dessa? Como abordar isso? Ou o que falar para o cliente? E muitas das vezes as pessoas não se deparam com isso, não sabem o que fazer. E a gente levanta esses pontos de forma diária e trata eles. Então, hoje, talvez um consultor, igual eu cuido de Anápolis, Goiânia, estava com Rio Verde e Tumiara. Hoje já separei, estou com Anápolis e Goiânia. E aí hoje eu tenho um tempo mais próximo da minha equipe operacional, para quê? Para buscar instigar eles a trazer a dificuldade para que eu possa, através das dificuldades deles, trazer uma inovação e uma abordagem diferente, entendeu? Então, do que eu já vivi hoje, praticamente 23 anos de pós-venda, então algo que talvez eu fiz há algum tempo atrás se encaixa numa dificuldade de hoje. Ou não, eu não tenho a solução hoje, mas vou buscar ela hoje, entender o que que é isso, para que eu traga no dia de amanhã uma solução para aquele problema que foi levantado. Então, Uhum. eu faço esse trabalho de inovação de forma diária, contínua, para que isso seja aplicado e avaliado e ver o resultado que isso trouxe. Se de fato ele trouxe, a gente colocar aquilo como um processo ou um procedimento a ser seguido dali para frente. Muito legal, né? Você traz esse caminho, né, de observar, de envolver as pessoas, né, de verificar o resultado, né, que é um caminho Isso, assim envolver muito. pessoas, né? Porque é envolvendo pessoas que a Uhum. gente faz o processo de inovação acontecer. A gente sozinho não consegue nada, a Ah, gente sozinho não é nada. Uma andorinha só não faz verão, mas, Verão, a gente nem nasce sozinho, né? nem nasce sozinho. Por mais que algo meio que natural, sempre vai, a gente está sempre precisando de nos apoiar em situações distintas. É, certamente. Mas, Jean, você com uma história tão legal, assim, que já percorreu tantas marcas, já tem uma história bacana de trabalho, que conselho que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, as pessoas que estão numa jornada de trabalho, para elas se desenvolverem? Marcelo, talvez seria um pouco redundante, mas é a busca pelo conhecimento. Uhum. Leitura, elas são duas coisas que andam juntas. Cada vez mais que você lê, que você busca informações novas, de forma natural você vai se desenvolver. Por mais que tenha pessoas que leem e falam assim, eu li esse texto aqui e não enxerguei nada que eu pudesse aproveitar. Mas no subconsciente a pessoa vai estar aprendendo algo novo, vai estar entendendo algo novo, e a dica que eu dou é essa: nunca parem de ler, de aprender, de buscar técnicas, formas e comportamentos, né? Entender o comportamento do ser humano é algo fantástico, e essa busca pelo conhecimento, ela tem que ser até o fim da vida, porque a gente nunca vai saber tudo, e sempre a gente, em um momento ou outro da vida, vai estar vivenciando algo novo e desafiador para nós. E o conhecimento, eu falo que é igual ele vai aumentando a sua caixa de ferramenta, né? Isso, É isso. igual eu estava falando aí, consertar as coisas em casa, uma hora você precisa de uma chave de fenda, às vezes você precisa de uma chave de fenda maior, menor, né? Você precisa de, sei lá, uma chave Phillips, ou às vezes você precisa só de uma coisa para furar, espetar, então você precisa de ter ferramenta para você poder resolver os problemas que aparecem. Sim, E o conhecimento, para mim, é isso, né? Ele vai enchendo a sua caixinha de ferramenta com outras ferramentas, com outras possibilidades, né? O que a gente fala que aumenta o seu repertório. sim, Às vezes você estuda lá, eu gosto muito de ver YouTube sobre inteligência artificial, que está muito na moda hoje, né? Está muito falado. E eu vou aprendendo aquilo e tal, e você não sabe exatamente onde que você vai usar, mas chega um momento que você fala, não, eu posso fazer um prompt desse jeito, eu sei que eu não sei fazer, mas eu sei que tem uma solução passando por aqui. sim.
trazer, aumentar esse repertório da gente através do conhecimento que você falou, é um negócio, né, fundamental para a gente se desenvolver. E com isso também, que eu acho interessante, é o que você acabou de comentar, que em determinadas situações eu leio algo, aprendo algo que eu falo assim, não, eu não dou conta. Mas dentro da minha equipe tem alguém que é expert nisso. Então eu vou lá, ou eu consigo determinar ou deixar essa responsabilidade para essa pessoa que é expert, e no final a gente chegar e trazer uma solução para algo que a gente está precisando no momento e envolver pessoas para um bem comum, né? Uhum, uhum. É muito legal. Bacana, Jean. Jean, nós estamos caminhando aqui para o nosso final do nosso programa. Eu queria te perguntar qual que é o seu legado que você está construindo. É. Marcelo, sempre desde que eu me entendo por gente, eu sempre quero deixar tanto para as pessoas que me conhecem como para os meus filhos, né? Tenho 2 filhos. É o trabalho, é o suor, é a dedicação, é o foco e a disciplina. Isso é fundamental e as pessoas me conhecem por isso, por ser essa pessoa que leva tudo muito a sério, com honestidade, com ética, com foco. E é esse o legado que eu quero deixar. Uma pessoa que trabalhou, que desenvolveu pessoas, é algo que eu faço e gosto muito de passar meu conhecimento, de trazer para as pessoas algo que elas estão precisando em determinado momento e desenvolver elas e como pessoas e profissionais para a vida. Muito legal, muito bonito, né? Esse legado de trabalho, né? É uma coisa de muito valor, né? Acho que Sim, é uma frase, assim, não sei se é frase ou ditado, que fala que o trabalho enobrece o homem, né? Mas de verdade enobrece mesmo, porque é através do trabalho que a gente se desenvolve, a gente consegue trazer recursos para a família da gente, para a gente caminhar e fazer o bem para o próximo, né? Porque a gente vai, você, né, através do seu trabalho, você acaba ajudando alguém aí. Vamos pegar de uma forma bem objetiva, né? Chega uma pessoa com um carro e que precisa fazer uma manutenção. Se você não fizer a sua parte, ele não vai fazer a manutenção, de repente ele não vai fazer, sei lá, a viagem dele, não vai fazer o que ele precisa ser feito. compromisso, né, que ele talvez tenha ali naquele momento. Então, essa roda que tem que rodar e como é que a gente se encaixa nisso, né? Essa ligação, isso é muito importante. Eu acho que nós, seres humanos, não podemos ser um peso para a sociedade, né? A gente veio aqui para poder ajudar a sociedade a se desenvolver. E a gente é parte disso, né? Muito legal, Verdade. muito legal. Já, eu não posso deixar de pedir uma dica de um filme, de um livro ou de um podcast aí. O que que você pode indicar para a gente aí? Marcelo, o que sempre direcionou minha vida foi um único livro e um único ensinamento, que é o livro da vida, né? Jesus Cristo veio na Terra e nos deixou aí uma orientação, um livro, como diz o outro, aquele livro de cabeceira, e eu tenho consumido ele lá durante muito tempo, e ele é o meu norteador, onde eu tenho, em momentos de dificuldade, ali um tempo de afago, nos momentos de alegria, um momento de agradecimento, e tenho ele como livro de cabeceira. É a Bíblia Sagrada, é a história de Jesus Cristo, para quem é cristão, obviamente, e quem não é também, cada um tem sua crença, e o Uhum. importante é a gente ter essa base de valores para seguir com a vida, que é o que você acabou de falar. Amar o próximo como a si mesmo, que o bem ele vai ter que estar sempre Uhum. do nosso lado. É. Esse livro de conduta, né, esse caminho, né, essa orientação que você falou, né, na alegria e na tristeza, né, na Sim, dúvida, que for, é muito bom a gente ter essa fé, né, e essa certeza que a gente vai ter essa orientação ali, a gente tem esse apoio. É muito bom, Jean. Isso muito nos fortalece muito, né? Isso nos fortalece muito. diariamente. É. Diariamente é muito gratificante a gente chegar ao fim do dia e poder falar assim, ufa, hoje eu consegui vencer. Foi turbulento determinados dias, mas foi gratificante a gente superar aquilo ali e Deus e Jesus Cristo ali do nosso lado nos ajudando cada momento e também, né, nos momentos de alegria entender que tem a recompensa, né, de cada momento que a gente vive. Amém. Que bom. Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo, tá? Foi bem legal te conhecer, a gente não tinha falado antes,
tá? Gostei muito dessa nossa conversa, desse exemplo seu, da sua superação, de tanta coisa bacana que você trouxe para a gente. É uma história que vale a pena ser ouvida e compartilhada. Mas vou deixar você fazer suas considerações finais aí para eu concluir o programa aqui. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite, né? É uma honra poder ter participado aqui com você nesse bate-papo, e que realmente foi um bate-papo muito gostoso, muito interessante, né? A gente poder mostrar a nossa história aí para as pessoas. E quero agradecer primeiro a Deus, né? Pela vida, pelo dom de estar aqui nesse momento. A minha mãe foi peça fundamental na minha vida, minha esposa, estamos juntos aí há 22 anos, e aos meus filhos, quero deixar para eles também, né, esse momento aí para que eles entendam essa história, vão levar isso para a vida e que eu possa servir como exemplo para que eles também sejam Uhum. pessoas aí de sucesso na vida pessoal e profissional. Ah, legal. Como é que é o nome dos seus filhos? Bruna, que é a minha primogênita, e o Benício. Bruna e bem, eu tenho uma Bruna também, rapaz. Tem uma Bruna também? E você falou que o nome da sua esposa é Li ou Lídia? Não, Gui é o apelido, o Aqui. nome dela é Graziele. Ah, tá, tá. Na hora que você falou Li, eu falei, uai, parecido com a da minha esposa, que a minha esposa começa com Li também, eu chamo ela de Li. Não, mas é Gui. Então, um beijão para Gui, né, para Bruna e para o Benício aí, tá? Você tem um Muito pai aí obrigado. fantástico, um marido muito bom. Mas Amém. é isso. E, Jean, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar sua história conosco, tá? Fico muito feliz de poder compartilhar isso com o resto das pessoas através dessa ferramenta que é esse podcast aqui, tá? Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez e muito obrigado. Prazer te conhecer mais uma vez. Eu já tive algumas vezes, mas agora a gente teve um momento maior aí Ah, nesse podcast. legal. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar, por ouvir. Compartilhe histórias como essa, histórias que valem a pena ser compartilhadas, né? E que pessoas assim que determinada chegam lá, tá? Vamos juntos, semana que vem temos mais aí. Até já. Até mais, pessoal.